Olá, boa noite a todos. Noite fria aqui no Rio Grande do Sul e a última segunda-feira do mês de maio. Começamos juntos. Hoje é dia 31, maio está se despedindo, mas antes tem os destaques aqui do segunda edição. Repercussão internacional. Veja o que diz a família do médico gaúcho preso no Egito. Victor Sorrentino desrespeitou uma vendedora no país. Vocês gostam mesmo é do bem... É? Não. Ninguém de ferro. Alerta no sul do estado. Restrições para conter o coronavírus começam a valer. Só comércio essencial vai funcionar. Será que outras regiões podem adotar as mesmas medidas? Começa a vacinação dos professores do estado. Saiba onde tem aplicação da primeira dose amanhã. E as imagens do dia mais frio do ano. Saiba a previsão do tempo já já. E o Cusco continua rengueado de frio. O SBT Rio Grande segunda edição começa agora e eu te convido. Vem com a gente. E olha, gente, o nosso primeiro assunto desse início de semana são as novas restrições de circulação, de comércio na zona sul do estado. Todo um esforço para evitar uma possível nova onda dessa pandemia entre os gaúchos daquela região. E olha, a gente vai agora, antes de tudo, para a redação conversar com a Gabi, porque são 23 cidades que já cumprem novas regras. É todo um esforço, né, minha amiga, para evitar novos casos, novos óbitos e manter a pandemia ainda sob controle. Boa noite. Como a gente queria, né, Chemali? Boa noite. Dizer que não é essa a realidade, mas infelizmente é, né, Chemali? E então agora a intenção das prefeituras é tentar conter, restringir uma maior circulação de pessoas todas ao mesmo tempo. Por isso, olhem só, as restrições já começaram a valer desde ontem. A gente produziu uma arte, vamos jogar na tela para vocês acompanharem conosco como é que vai funcionar nessa região Pelotas, que fica no sul do estado. Começou a valer ontem e vai até o dia 2 de junho, até amanhã, à meia-noite. Atividades comerciais podem funcionar das 6 da manhã até as 10 da noite. A partir de quarta, dia 3 de junho, até o dia 7, só poderão funcionar aquelas atividades que são essenciais e o restante vai ter que fechar. Essa, então, é uma condição adotada agora por essas 23 cidades da região sul aqui do estado. A gente também foi buscar informações, Chemali, de como está a situação, de uma forma geral, da Covid-19 na região de Pelotas. E olhem só, sabe qual é a ocupação das UTIs? 127% é a ocupação neste momento das vagas, dos leitos de UTI, ou seja, de pessoas que estão em estado grave por causa da Covid-19 lá em Pelotas. Só hoje foram registrados mais 4 óbitos em função dessa doença. E são, no total até agora, desde o início da pandemia, 836 óbitos. Claro que é uma grande preocupação. Por outro lado, Chemali, a vacinação também está avançando. Já são cerca de 40 mil pessoas imunizadas com as 2 doses das vacinas que protegem contra a Covid-19. Fomos também em busca das informações sobre uma preocupação dos prefeitos do interior. E por isso conversamos com o presidente da Federação dos Municípios aqui do Rio Grande do Sul, o Maneco Hassen. Ele está bastante preocupado. Vamos ouvi-lo. Se os números continuarem a crescer, se as condições continuarem a piorar, não haverá outra alternativa senão a adoção de medidas mais restritivas, porque a única forma de se reduzir os casos que efetivamente funciona é a restrição na circulação de pessoas. Infelizmente, este tem sido o único método que tem trazido resultados menos piores em momentos de dificuldade desde o início desta pandemia. Prefeito, mas tem muita gente que ainda não entendeu esse recado e quem paga essa conta são os comerciantes, né? Que tem que ter as suas atividades restritas, fechadas, para evitar a pandemia. Muita gente não entendeu, sabe por quê? Olha só, enquanto se discute fechamento, né? Comércio fechado, restrição, no sábado e no domingo,
novamente cenas de imprudência, de falta de respeito, de gente sem noção, todos aglomerados. Veja no Giro de Notícias. Mais uma vez foram dispersadas aglomerações em Porto Alegre no final de semana. No bairro Moinhos de Vento, 2 estabelecimentos foram autuados. Um por não seguir as regras de distanciamento e o outro por falta de alvará. Em Canoas, na região metropolitana, a Guarda Municipal e a Brigada Militar dispersaram mais de 270 pessoas durante a Operação Sossego. Em Caxias do Sul, na Serra, teve ação da polícia no bairro Parque Oásis. A festa tinha mais de 100 pessoas. Festa com muita gente também em Passo Fundo, no norte do estado. Mais de 100 pessoas estavam em uma comemoração em uma chácara. Em Passo Fundo, um acidente impressionante nesta manhã. O motorista de uma carreta perdeu o controle da direção, tombou e invadiu uma residência. O condutor conseguiu sair sozinho de dentro do veículo, mas foi encaminhado para atendimento médico. Em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, um homem de 40 anos foi preso suspeito de furto de caminhões. Os crimes foram no ano passado em Três Coroas e em Igrejinha. Durante a fuga, em um dos casos, com a ajuda de outros 2 comparsas, o detido saiu escondido em um sofá na caçamba do caminhão. O proprietário de um estabelecimento de Gravataí, na região metropolitana, foi executado na manhã deste domingo. Depois de disparar pelo menos 4 vezes contra o homem, o assassino saiu correndo. A polícia ainda não sabe a motivação para o crime, mas informou que a vítima tinha antecedentes por tráfico de drogas. Quanta violência, né, gente? Olha, vamos mudar um pouquinho de assunto, mas é um assunto muito delicado, porque a gente fala agora de uma vergonha internacional. Eu, como brasileiro e como gaúcho, me sinto, sim, envergonhado perante a comunidade internacional. Isso tudo foi provocado, gente, por um médico gaúcho e que virou um caso de polícia. A família de Victor Sorrentino se manifestou hoje sobre a prisão dele lá no Egito. Ele desrespeitou uma vendedora em uma viagem ao país e aí foi denunciado através de mobilização de grupos contra o machismo, tudo isso nas redes sociais. Deixa eu conversar com a Luciane Coman para saber outras informações e atualizações, Lu. Victor Sorrentino segue preso no Egito, minha amiga. Boa noite. Boa noite, Chemali. Sim, ele está detido, mas o governo do Egito não divulga maiores informações. E, Chemali, esse episódio ganhou visibilidade graças à articulação de vários ativistas aqui do Brasil, como o Antônio Zupério, que gravaram o vídeo e fizeram a denúncia chegar aos ativistas lá do Egito. Sim. Inclusive, movimentos feministas como o Speak Up, né, que é lá do Egito, um movimento feminista, se organizaram, compartilharam a notícia, criaram até uma hashtag pedindo punição ao assediador brasileiro. Vamos entender a história vendo na reportagem. O vídeo foi gravado na última semana em Luxor, no sul do Egito. Com quase 1 milhão de seguidores nas redes sociais, o médico gaúcho Victor Sorrentino gravou a conversa com uma vendedora de papiro, material parecido a papel utilizado na antiguidade. O médico constrange a balconista com palavras de duplo sentido de cunho sexual. A mulher, sem entender português, responde que sim, enquanto outros brasileiros riem. Vocês gostam mesmo é do bem duro, né? É? Não. Gosta do bem duro, e comprido também fica legal, né? O papiro comprido. Tá. Maravilha. O vídeo foi postado nas redes sociais pelo próprio médico. Após a repercussão, ele deletou e publicou um pedido de desculpas. Mas isso é uma brincadeira brasileira que pode ser vista como uma brincadeira de mau gosto, e eu acho que é uma brincadeira assim, não precisava fazer isso. Mas sabe, eu sou assim. Em um comunicado neste domingo, o Ministério do Interior do Egito informou que conseguiu deter um estrangeiro que assediou uma mulher e publicou vídeo com imagens do incidente numa rede social. E que o governo tomaria medidas judiciais e apresentaria o brasileiro ao Ministério Público. A história repercutiu nos principais jornais do país. O Itamaraty, por meio de sua embaixada no Egito, informou que foi notificado sobre o caso e que presta assistência possível a brasileiros privados de liberdade no país, respeitando os tratados internacionais. O Ministério das Relações Exteriores disse ainda que não fornece mais informações
devido ao direito à privacidade. A família se manifestou alegando que não houve prisão e que, na verdade, Vitor Sorrentino está apenas prestando esclarecimentos às autoridades. Através de uma brincadeira ingênua, boba, que até eu faria essa brincadeira. Eu sou mulher, porque deixou a bola picando e eu também diria a mesma coisa. O advogado do médico, Paulo Ebel, que é ex-secretário do Ministério da Economia, embarcou para o Egito. Pela legislação do país, a pena para o crime de assédio sexual pode ser multa ou prisão de até 3 anos. Para este professor de Direito Internacional da PUC do Rio Grande do Sul, o caso serve de alerta. A principal mensagem que eu dou é que os cidadãos brasileiros no exterior devem sempre lembrar que estão sob a égide da lei e eles são visitantes. Leis e costumes de outros países, de outros povos. E o mínimo que nós brasileiros, nós seres humanos, temos que fazer nessa hora é respeitar justamente essas leis e esses costumes. Se reconheceu depois que é de mau gosto e reconheceu que é assim, então se auto-intitula um profissional de mau gosto. Com mais de 1 milhão de seguidores, com efeito, doutor Sorrentino, o senhor poderia ter feito uma viagem ao Egito com muito mais propriedade do que essa brincadeira de mau gosto. Aliás, quando a gente corre o risco de intimidar, de tratar as pessoas como vítima ou de provocar um constrangimento, passa a não ser mais brincadeira. Essa brincadeira é uma cultura machista que nós temos sim que combater aqui no nosso estado, um estado machista, um país machista, e lá no Egito também são machistas. Agora a coisa ganhou uma repercussão internacional, feio para nós gaúchos, vai sair caro, vai levar muito provavelmente uma multa bem pesada e vai voltar. Já reconheceu que errou, já é um bom sinal que sirva de alerta ao senhor, à sua família e a todas as outras pessoas que pensam que podem fazer o que quiserem quando saem do Brasil. Alô, atenção a isso. A gente muda de assunto, respira um pouco para falar de esporte, só que o assunto de hoje e de manhã é o quê? O Brasil, gente, vai sediar a Copa América entre junho e julho. Você não ouviu errado, não. Vamos saber com Jeremias Werneck a repercussão desse anúncios internacionais hoje no segunda edição, meu amigo Jeremias Werneck. Boa noite. Boa noite, Mário. Boa noite para todo mundo que está com a gente. A Copa América vai ser no Brasil e Porto Alegre chegou a mostrar interesse em receber jogos do torneio. O prefeito Sebastião Melo anunciou que começaria a conversar com a federação e com a CBF para receber partidas do torneio aqui. Mas o governador Eduardo Leite, pouco depois, chamou a ideia de inoportuna e inconsequente. E o próprio prefeito Sebastião Melo, comentando uma publicação no Instagram, disse que não vai mais tentar a Copa América, que foi só uma disposição para dialogar a partir da condição de que fosse sem público e com critérios muito rigorosos. O que está confirmado é que a Copa América vai ser aqui e a Conmebol e o governo brasileiro vão anunciar nas próximas horas as sedes dos jogos que começam no dia 11 de junho. Por falar em jogos, o final de semana foi de início do Campeonato Brasileiro, Chamali, e a dupla Grenal não começou bem. O Inter no Beira-Rio até fez 2-0 em cima do Sport no primeiro tempo, só que na etapa final o time do Miguel Ángel Ramírez parou e aí o Sport empatou 2-2 dentro do Beira-Rio. O Colorado agora chega à marca de 1 vitória nos 6 jogos mais recentes e a pressão em cima do trabalho do Ramírez continua. Nessa segunda-feira, o Inter reclamou da arbitragem lá com a CBF no Rio de Janeiro. E saindo de Porto Alegre, indo até Fortaleza, a gente comenta a derrota do Grêmio para os reservas do Ceará. O tricolor chegou a buscar 2-2 contra o Vozão, mas no final parou e levou 3-2 para os reservas do Ceará. O Grêmio perdeu uma invencibilidade de 13 jogos e foi a primeira derrota sob o comando de Thiago Nunes. O Grêmio, que além de se recuperar da derrota, tem que se recuperar de um novo surto de Covid-19. São 8 casos ativos entre jogadores e comissão técnica nesse momento ali no CT do Tricolor, chamado. Tá certo, Jeremias. Grande abraço, meu amigo. Até amanhã. Amanhã, mais informações oficiais sobre a Copa América e também aí a sequência do Campeonato Brasileiro e das outras competições com a dupla Grenal e também o Juventude, que está na Série A. Fique agora com um recado importante que a FAB da EVT Assessoria tem para ti.
Estamos passando por um momento muito complicado, vivendo cheio de incertezas e preocupações. E para piorar, você comprou um carro e está pagando por 2, às vezes até por 3. O banco não para de te ligar e a busca e apreensão está batendo a sua porta. Faça como o nosso cliente Alexandro. Gente, o senhor Alexandro chegou no nosso escritório desesperado, com a dívida do seu carro acima de R$30 mil, busca e apreensão e restrições. E em alguns meses nós conseguimos um acordo de quitação por R$3 mil. É isso mesmo, gente, R$3 mil. A EVT é uma assessoria que te ajuda a reduzir as suas dívidas de financiamento de veículos, cartões de crédito e também empréstimos. Ligue agora para a EVT Assessoria que nós vamos te ajudar. Olha aqui na tela, ligue agora 3391-3852 ou manda um WhatsApp para 99770-2864. Anota aí que eu vou repetir. 3391-3852 ou manda uma mensagem de WhatsApp para 99770-2864 e fale com a EVT Assessoria que a gente te ajuda a passar por esse momento e acabar de uma vez por todas com as suas dívidas. E ainda hoje, aqui no segunda edição, Rio Grande do Sul. O estado amanheceu com temperaturas negativas e marcas históricas. A previsão do tempo já. E ainda, onde tem vacina para os professores? A resposta em seguida. Voltamos já. Voltamos com a segunda edição para todo o nosso Rio Grande. E olha só, pessoal, chegou a hora de falar da Saif, a nossa marca preferida de produtos de limpeza. Você que é dona ou dono de casa e ainda não conhece os produtos da Saif, vá ao supermercado mais próximo e procure os produtos da Saif. Eu garanto que você terá o melhor custo-benefício. Quer outra super dica? Sabe como manter o chão da sua casa limpo, como se fosse novo e sem esforço? Olha como a Saif resolve para você. O Limpa Porcelanato e o Limpa Laminados da Saif são indicados para limpeza profunda de pisos em ambientes internos e externos. Podem ser utilizados no dia a dia e tem ação 3 em 1. Limpa, perfuma e dá brilho. Saif, mais para a sua vida. Viu como é prático? O Limpa Porcelanato e o Limpa Laminados da Saif você dilui na água. Além de render muito mais na hora da limpeza, os produtos da Saif mantêm as características originais do piso e você pode usar sem medo na limpeza do dia a dia. É muito mais eficiente e econômico. Comprove você também usando os produtos Saif. Mais para a sua vida. E olha, gente, o dia mais frio do ano foi de temperaturas negativas aqui no nosso estado. Eu me vi obrigado a colocar uma malha térmica embaixo dessa camisa, porque até no estúdio faz frio. Lá em Campo Bom, no Vale dos Sinos, teve a menor marca dos últimos 24 anos. Será que essa friaca permanece? A Estael Cias nos responde. Boa noite, Estael. Boa noite, Chemali. Boa noite você que nos assiste em casa. Neste último dia do mês de maio, o amanhecer foi gelado em grande parte do Rio Grande do Sul. A temperatura mais baixa ocorreu lá em Erval, 3 graus e 2 décimos negativos, mas marcas negativas aconteceram em várias regiões. Foi o caso de São Francisco de Paula, que teve 2 graus e 6 décimos negativos no começo desta segunda-feira. E o ar seco associado ao frio intenso e ao vento calmo provocou a formação de geada em vários pontos do município no começo da manhã. Subindo um pouco mais em Bom Jesus, a temperatura foi de 7 décimos negativos e por lá foi a cerração que se formou, acentuando ainda mais a sensação de frio do começo da manhã. Só de olhar as imagens já dá frio. E aqui na Grande Porto Alegre, o destaque foi Campo Bom, que teve 2 graus no começo da manhã, a menor temperatura do ano até agora e a menor em um mês de maio dos últimos 24 anos. Na região metropolitana, a menor marca ocorreu em Novo Hamburgo, apenas 1 grau de temperatura. Nas próximas horas, o ar seco ainda estará presente em todo o Rio Grande do Sul, céu claro, queda forte ainda da temperatura. Não devemos repetir marcas tão baixas no começo da terça, mas ainda teremos registros em torno de 0 e negativas em pontos da metade norte do estado. Tem geada no começo da manhã. Grande Porto Alegre, no Vale dos Sinos,
com marcas abaixo de 5 graus e muita atenção à visibilidade, porque os nevoeiros podem atrapalhar de novo no começo desta terça-feira, especialmente entre o norte e o leste do Rio Grande do Sul. Durante o dia, a previsão é de mais um tempo ensolarado nesta terça-feira e à tarde amena, com máximas em torno de 20 graus. Frio, belas paisagens, mas hora de solidariedade. Olha, a Defesa Civil recebe os donativos. Eu deixei hoje lá em frente ao Centro Administrativo do Estado. Precisamos trabalhar também isso, a solidariedade dos gaúchos. Antes de encerrar, a gente fala de vacinação dos professores aqui no estado. Em Caxias do Sul, começou hoje com os profissionais das escolas infantis da rede municipal. Até sexta, a imunização será também para quem trabalha na educação infantil da rede particular. Amanhã, aqui na capital, os professores e funcionários de escolas da rede municipal começam a ser vacinados. Serão 12 unidades de saúde que irão imunizar os profissionais com a vacina da Pfizer. Nessa terça, tem vacinação também em Santa Maria com os trabalhadores da educação do ensino básico das escolas da rede pública e privada. Na sequência, gente, o SBT Brasil, mais detalhes sobre a prisão do médico gaúcho lá no Egito. Amanhã, 11h40, SBT Rio Grande, a gente se fala 7h20 da noite para o início do mês de junho. Tchau, tchau!